10º dia de jejum, um quarto da nossa jornada, e o tema de hoje é você chamado para ser profeta. Hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre o livro de Joel, que fica entre Osés e Amós. É um dos profetas considerados profetas menores, por causa do livro pequeno, 3 capítulos, e não se sabe quase nada sobre Joel, além de que ele é filho de Petuel, provavelmente morava em Jerusalém, Judá, viveu após o exílio, e ele fala no livro, os 3 capítulos, sobre a praga de gafanhotos, logo no começo, a praga de gafanhotos, que ia invadir a terra. E aí, diante disso, Joel convoca um jejum nacional, e aí Deus se arrepende, né, e se compadece do povo, e diante disso a reversão desse quadro. E nos últimos capítulos ele fala sobre a restauração material, espiritual, fala sobre o dia do juízo, sobre as nações inimigas, sobre a batalha final, e fala sobre restituição, e termina o livro falando com a bênção do Senhor sobre a terra de Judá. Então, quando se fala da praga dos gafanhotos, alguns estudiosos pensam que pode ser uma nação invasão inimiga, porque ele descreve muito, né, detalhadamente tudo, mas quem sabe uma praga de gafanhoto traz realmente muita devastação. E Moisés já falava sobre pragas de gafanhoto se o povo desobedecesse a Deus. Então, uma praga de gafanhotos, por causa daquela mandíbula serrilhada, né? Então, depois de uma seca, com chuvas, altas temperaturas, vai favorecendo a procriação, e aí surgem esses enxames, né? Recentemente nós tivemos uma praga de gafanhotos em 2020, e foi assim uma situação diferente, porque apareceu em várias partes do mundo distantes ao mesmo tempo, coisa que não é comum. Então, apareceu no leste africano, no Oriente Médio, no sul da Ásia, apareceu aqui na América do Sul, no Paraguai, na Argentina e um pedaço do Brasil. Então, calcula-se que eram mais de 400 milhões de insetos. Há uma passagem muito citada e lembrada no livro de Joel também, no capítulo 2, versículo 28 e 32, que ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Bem, mas hoje eu quero falar sobre Joel, o homem Joel. Como é que um homem, que a única coisa que a gente sabe, assim, com certeza dele, é o nome do pai dele, Petuel, e que provavelmente não era ancião, pela maneira que ele fala com os anciãos, que moravam em Jerusalém. Como é que um homem desse, que a gente não tem história nenhuma dele, é chamado para profetizar a uma nação, e gera tanto impacto, tanto na sua geração, quanto nas gerações vindouras, né? Como é que ele se destaca no meio da geração, a tal ponto de ser incluído entre os profetas da Bíblia. Então eu começo a analisar desde o versículo do começo do capítulo. Versículo 1, capítulo 1 diz: palavra de Deus que foi dirigida a Joel. Capítulo 2, versículo 12, fala: agora mesmo, diz o Senhor, e continua o Senhor falando com ele. Então, Joel tinha intimidade com Deus a ponto de ouvir a sua voz. Ele tinha intimidade com Deus para conhecer e reconhecer quando ele falava. E Joel também tinha, com toda essa intimidade, ele gerou obediência a ele. A gente não vê questionamento de Joel no livro, Joel questionando essa missão que foi dada de entregar a mensagem, o recado de Deus ao povo, assim como Isaías questionou, Jeremias e outros. No capítulo 1, no final do versículo 2, ele mostra que a mensagem dele foi relevante, foi marcante. Ele diz: algo assim já aconteceu, contem para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que essa mensagem não seja esquecida jamais. Uma mensagem de relevância. Então, toda essa obediência, toda essa intimidade gerou essa mensagem de relevância,
com algumas características. Uma mensagem de ousadia, um comportamento de ousadia. Joel começa a falar para quem Deus quer que ele falasse. Ele começa a falar para as autoridades. Logo no capítulo 1, no versículo 2, diz: atenção, anciãos estadistas, ouçam atentamente todos, sejam vocês quem forem, não importa onde estejam. Começa a falar para as autoridades do povo. Ele gera um padrão de comportamento de coragem. Essa mensagem de relevância que ele entregou foi porque tinha um comportamento, um padrão de comportamento de coragem. Ele não tem medo de agradar a Deus, ao invés de agradar aos homens. Ele traz uma previsão de tragédia, ele traz uma mensagem até feia, de destruição, de desgraça. Ele não tenta maquiar a palavra, a mensagem que Deus tinha para o povo. Ele traz uma previsão de total tragédia, de total desgraça. Fala dos gafanhotos, então depois fala da crise que vai ser gerada, né, por causa disso, crise econômica, crise religiosa, crise familiar, crise social. Segue falando sobre a catástrofe. Ele não passa nenhuma maquiagem, ele tem coragem. Terceiro lugar, o terceiro padrão de comportamento: autoridade. Gerou autoridade ao chamar o povo a chorar, a se arrepender, a falar de arrependimento, ao falar de jejum, ao convocar sacerdotes, convocar as autoridades eclesiásticas, a conclamar um jejum nacional e autoridade para dizer que se arrependesse, Deus iria reverter. No capítulo 1, no versículo 14, proclamem um jejum. No capítulo 2, versículo 12, convertei-vos a mim com todo o coração e com jejuns, com choro e com prantos. E no versículo 14, ele diz: quem sabe Deus não se arrependa. No capítulo 2, versículo 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se no seu povo. Que autoridade! É saber que está falando o que Deus mandou falar. E quarto e último lugar, profundidade nas coisas que falava. Ele fala sobre os prodígios de Deus, de bênçãos espirituais. Ele fala sobre coisas espirituais profundas. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão os sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Numa época em que Jesus não tinha nem vindo. Ele é citado por Pedro no dia do Pentecostes. Que profeta admirável, de responsabilidade, maravilhoso. Profeta é aquele que traz a palavra de Deus ao homem. Você foi chamado para profetizar as nações. Você é raça eleita, sacerdócio real, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, escuta a voz de Deus. Tenha tamanha intimidade que você escute a voz de Deus, que a sua mensagem seja de relevância, que influencie a sua geração e as gerações vindouras. E que essa obediência, essa intimidade, gere em você um padrão de comportamento, de ousadia, de falar para quem Deus quer que você fale. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você jamais imaginou. Você foi chamado para falar tanto para pobres quanto para ricos. Tanto para reis como para os plebeus. Para as autoridades ou para os anônimos, para os governantes ou para o povo, para ricos ou pobres, para escravos ou livres. Deus pode te colocar em palácios ou nos guetos. Vai para onde Deus mandar. Deus pode te enviar às nações. Falar com pessoas que você jamais imaginou. Deus quer gerar em você um padrão de comportamento de coragem. Falar de pecado, confrontar o pecado, dizer que o salário do pecado é a morte, e não vos conformeis com este século, mas
transformados pela renovação da vossa mente. Deus não te chamou para ficar falando de prosperidade, de teorias, de ideologias. Deus te chamou para confrontar o pecado, de mostrar a desgraça, a devastação que a praga do pecado traz na vida do homem. O salário do pecado é a morte. Deus te chamou para falar de pecado, de confrontar o pecado. Deus te chamou para ter um padrão de comportamento, de autoridade. Falar que se você se arrepende, Deus te dá outro destino. Deus restaura a sua sorte. Deus traz salvação. Deus traz vida eterna, porque é através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pode haver restituição, pode haver restauração desse nosso destino, dessa nossa catástrofe. E, por último, Deus quer que você tenha um comportamento de abordar assuntos com profundidade, falar de coisas espirituais profundas. Chega de mensagens vazias, chega de mensagens rasas. Deus quer que você ministre sobre pessoas, discipule pessoas, tenha experiências com ele profundas. E assim como profetizou para Isaías, em Isaías, tome posse desta palavra, que ele te ungiu para pregar libertação, para pregar cura, para pregar a libertação dos prisioneiros, dos algemados. Foi para isso que ele te ungiu, para que você seja um profeta na sua geração. Amém.